Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estamos aqui começando mais uns 10 minutos de economia. Hoje, sexta-feira, dia 21 de julho. Vamos falar um pouquinho da agenda de ontem, alguns dados que tivemos e também da agenda de hoje, né? Tivemos também alguns dados não tão importantes, mas vamos comentar um pouquinho sobre eles. Roda a vinheta. Então, pessoal, sextou, nosso Ibovespa aí atingindo a máxima, testando a máxima desde 2022, né? Tocou hoje no ponto que é topo, 120.500. Deu uma leve recuada agora no momento, mas está subindo ainda 1,5%. Mas vamos fazer aquele giro aqui nos mercados, nosso cronograma, e depois a gente volta para falar um pouco mais sobre esses nosso Ibovespa e os dados que saíram. Começando aqui nas bolsas, Toronto, Canadá subindo 0,57, S&P subindo 0,32, Ibov subindo 1,67, Reino Unido fechou com alta de 0,23, Alemanha com alta de queda de 0,17, China, Xangai com queda de 0,06%, Japão com queda de 0,57% e Austrália com queda de 0,15%. Nosso índice de ganância e medo continua, deixa eu só atualizar, continua no mesmo nível que a gente falou na quarta-feira, né? Nível de 82, mercado extremamente ganancioso ainda. O mercado americano está bem forte, né? Subindo bastante. Passando aqui agora para o DXY, tinha falado sobre a queda na semana anterior e essa semana foi uma semana de recuperação, né? Claro, ainda se configura aqui um repique, né? A gente pode ver que aqui tem um fundo que foi perdido, perdeu esse primeiro, depois perdeu esse fundo aqui, a gente comentou bastante, 101. E aí ele faz apenas um repique aqui até o fundo perdido. Tem que romper essa região, tem que testar esse 102 e para recuperar, voltar para a tendência de alta, tem que superar aqui o 103, que é o topo anterior. Por enquanto, somente um repique testando a região, o fundo rompido. Né? Suporte rompido, vira resistência, vamos ver o que vai acontecer. Provavelmente que agora só na próxima semana para a gente saber como é que vai se comportar o índice DXY. O S&P está com alta de 0,38% agora. A gente pode ver aqui que ontem ele fechou em queda de 0,68%, mas hoje já se recupera. Né? Ontem o que mais impactou foram o balanço de algumas empresas lá dos Estados Unidos que não vieram tão bons, e aí o índice dele se recuado. Né? Algumas empresas pesaram bastante no índice e aí ele recuou. Hoje já está se recuperando bem forte o S&P. Petróleo acima dos $80, né? 80,66. Já subiu aqui, o que a gente acabou de comentar lá no DXY, né? Subiu, rompeu essa região de topo, já retornou aqui na região de topo rompida, esses $78, e já começa de novo a subir, né? Rompeu esse topo aqui de 82, 81,60, próximo alvo do petróleo, $87. Minério de ferro fechou, deixa eu ver aqui, esse aqui mesmo. Fechou em queda de 0,35%, né? Lembrando que o minério aqui, os candles vermelhos são de alta e os candles verdes são de queda. É diferente o padrão. E aí, ontem subiu 1,36 e hoje deu aquela recuada, deu uma realizada aqui e já fechou bastante recuo aqui, força compradora atuou nessa ponta aqui, nesse fundo, né, do minério, e ele consegue fechar aqui um martelinho, né? Fechou. Tá bonitinho o candle aqui do minério de ferro. Minério que ainda fica naquela preocupação, a questão da China, né, se vai ter a recuperação. A China que essa semana falou algo relacionado a isso, né, de retomar as construções em algumas cidades lá. E vamos ver se retomar de fato o minério valoriza, né, que é demanda para o minério de ferro, e aí o preço sobe. Se não retomar, o minério vai continuar do jeito que está, né, variando ali, não conseguindo atingir suas máximas. Falando agora da agenda, tivemos lá na Alemanha ontem o IPP, o Índice de Preço ao Produtor, veio negativo em 0,03, um pouco acima do esperado, né? Era aguardado vir menos 0,4, veio menos 0,3, e o dado anterior havia sido menos 1,4. No acumulado de 12 meses ficou em 0,1%. Né? Era aguardado estabilidade, veio levemente acima, mas a Alemanha se mostrando um pouco melhor em relação aos seus dados econômicos que reportaram nos últimos vídeos que nós fizemos aqui, falamos sobre eles. Estados Unidos reportou os pedidos iniciais por seguro-desemprego, veio abaixo do esperado, né? Isso não é tão bom para os Estados Unidos. O ideal lá, de fato, é gerar desemprego, é o que
o Fed está querendo gerar desemprego para, dessa forma, não tendo renda, né? As pessoas não conseguem comprar e aí conseguem controlar a inflação, né? E vindo assim abaixo, não é tão bom porque não tem gente pedindo o seguro-desemprego, então não tem gente ficando desempregada. E aí preocupa um pouco, né? Era guardado 242 mil, veio 228 mil. O índice industrial do Fed de Filadélfia, que mede a atividade industrial do distrito de Filadélfia, veio negativo em 13,5%, era guardado 10 pontos. Esse dado aqui é importante, é bom para a economia lá, recuando a atividade industrial, a gente sempre vem falando aqui, recua a atividade industrial, ajuda a baixar a inflação no depois e consegue não aumentar tanto os juros, né, que está impactando bastante a economia americana, essa questão dos juros um pouco mais alto. Na agenda de hoje tivemos de dado importante somente Reino Unido, né, uma sequência de dados aqui, a dívida líquida do setor público, mas o mais importante foi essa aqui, vendas no varejo, subiu, veio acima do esperado, era guardado 0,2%, veio 0,7% no mês de junho, e o dado anterior havia sido 0,1%. No acumulado de 12 meses, no entanto, ficou negativo em 1%, era guardado negativo em 1,5%, né, ficou um pouco melhor que o esperado. Reino Unido, que já reduziu bastante a atividade econômica, né, já está bem melhor que alguns países que lá da Europa, e vai se recuperando a economia do Reino Unido. Esse dado aqui é bom, né, reduzido venda no varejo, mas vindo negativo e aumentando um pouquinho em relação ao último dado, e é o que era esperado também, é positivo para o Reino Unido, que começa a ter uma retomada econômica, né? Também não é só recua a economia e cessa a atividade industrial, cessa a venda no varejo, e também a economia não fica tão legal depois, né? Tem que ficar meio que um equilíbrio ali, conseguir ter um pouco de atividade e ainda assim conseguir reduzir a inflação para conseguir controlar a questão do aumento de juros. Peguei uma notícia aqui sobre uma ação que subiu bastante. Provavelmente quem acompanha o mercado viu que essa ação subiu bastante. Hoje está subindo 14,47, né? Se você pegar ontem, hoje ela subiu quase 25%. A Sinqia, né? Que é uma empresa de tecnologia do mercado financeiro, que oferece tecnologia para o mercado financeiro aqui no Brasil, recebeu uma oferta de compra da Evertec, uma empresa do Porto Rico, listada na Bolsa de Nova York, né? A oferta foi no valor de R$ 27,19 por ação, ou seja, a ação está sendo cotada a R$ 26,00 mais ou menos, e recebeu essa oferta de 27,19. Então, o mercado correu para ajustar esse preço, precificar já essa oferta aqui. A Sinqia já aceitou essa oferta, ou seja, vai ser vendida para essa empresa, só ainda não tem o valor exato que vai ser. E vindo agora para nosso Ibovespa. Como é que estamos agora? No campo da alta, temos Azul subindo 7,35%, Gol subindo 6,74%, né? As duas aéreas aí brasileiras subindo bem. Via Varejo subindo 5,26%, Apvida subindo 4,09% e Natura subindo 3,77%. Lado da queda quase ninguém, né? Pouquíssimas empresas caindo aqui no dia de hoje, até que está nessa linha bem fininha aqui no lado. Os Goal caindo 1,55%, Gerdau caindo 1,45%, Braskem caindo 0,49%, MRV caindo 0,29% e BRAP caindo 0,27%, né? Mais empresas aqui relacionadas ao minério e Braskem também, que está junto aqui, a Braskem que fechou um acordo com o estado de Alagoas em relação àquele desmoronamento que tivemos, se não me engano, em 2019, que afetou algumas pessoas perderam sua casa, né, por conta de uma perfuração de gás que a Braskem fazia, né, injeção de gás em solo que a Braskem fazia lá. Muitas casas cederam, né, mais de 50 mil pessoas ficaram desabrigadas na época, e aí a Braskem conseguiu fechar um acordo, né, por conta de... Foi vetada a venda da Braskem, se não me engano foi ontem, vetaram a venda da Braskem por conta dessa dívida, né, e aí a Braskem já foi lá e já resolveu, já fez um acordo com o estado de Alagoas em pagar por esse prejuízo. Vindo aqui agora para o nosso Ibovespa, como eu tinha falado, sextou com Ibov testando zona, região de máxima, né? Testando aqui esses 120 mil pontos, 120.500, é um patamar que o Ibov precisa superar, né? Mas também não pode ser mostrando fraqueza como está agora já recuando, né? Claro que ainda temos bastante tempo de pregão, ainda tem mais de 3 horas de pregão aí. Ele pode ser que ele consiga romper esse patamar, mais de 3 horas não, mais de 2 horas. Pode ser que ele consiga fechar aqui. Se fechar na máxima, vai ser um candle bem relevante. Aí sim vai mostrar força o Ibovespa. Se fechar aqui dessa forma, ele pode vir testar
o 121.500 e próximo alvo é 131 mil, né, que é o topo histórico do Ibovespa, que é essa linha aqui, 131.190 pontos. É só romper aqui que abre caminho, tem caminho livre para isso, né? Mas por enquanto, o mercado mostrando um pouquinho de fraqueza aqui, dando um leve recuo, nada relevante, né? O candle que está formando aqui. Lembrando que hoje foi exercício de opções, também impacta um pouco, né? Aumenta, o volume não foi tão bom para um dia de exercício de opções, era para ser um pouco maior. Isso tudo impacta, né? Esse candle foi relevante, sim, está fazendo um candle de força, mas o volume está um pouco fraco, né? Em dia de exercício, geralmente tem 5, 6 bi só do exercício. Se a gente contar isso aqui, estamos tendo aí só 5, 6 bi de volume no Ibov, né? Bem abaixo do que tem que ser para um candle desse tamanho, uma força desse candle. Dólar está caindo 0,61%, perdendo fundo, né? Dólar perdendo mínima. Vai ficando bem complicada a situação do dólar. Fluxo de capital estrangeiro continua entrando bem forte aqui no Brasil. Essa semana, todos os dias, todos os pregões, foi fluxo positivo, né? Claro, a gente não tem o dado nem de quinta nem de sexta, mas segunda, terça e quarta foi positivo, sexta também foi positivo, quinta passada também, ou seja, a gente tem uma semana aí só entrando capital estrangeiro aqui no Brasil, né? O capital estrangeiro já está com 2,8 bilhões de reais de entrada nesse mês, se eu não me engano. Bem forte a entrada de capital aqui. E aí o dólar vai perdendo esse fundo, né? Vai perdendo essa mínima. Se fechar assim, o próximo alvo aqui, 474, é para onde o dólar deve estar indo. Vai fechar um semanal bem estranho, né? Tentou subir aqui, tentou reagir, não conseguiu ir, já virou para baixo. Se fechar e na semana que vem vir testar, vai ser o 474. Se perder esse ponto, pode chegar até os 460, né? 456 ali nessa região aqui. Então, pessoal, é isso. Sextou com bastante notícia aqui, né, na empresa brasileira sendo comprada por empresa estrangeira. É bem relevante essa informação. O Braskem conseguiu fechar acordo também. As coisas parecem que estão se resolvendo no Brasil, está ficando cada vez melhor, né? O cenário macro aqui internamente, né? Se nada acontecer, né, se nenhum fator atrapalhar, se o governo não atrapalhar, não fizer nenhuma besteira, a gente tem tudo a só valorizar aí e quem sabe chegar lá nos 130 mil pontos. Agradecer a vocês que assistiram, pedir para curtir nossa página, nossas redes sociais, LinkedIn, Instagram, YouTube, dá o like no nosso vídeo, segue a gente, ativa o sininho para receber notificação quando a gente postar vídeo novo aqui no nosso canal. Então, pessoal, bom final de semana a todos e até segunda-feira. Tchau, tchau.